Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 23 de janeiro. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Depois subiu à montanha e chamou a si os que ele queria. E eles foram até ele, e constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariote, aquele que o entregou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós estamos ouvindo aí ao longo da semana, a missão de Jesus. E que na missão de Jesus, ele tinha diante de si aqueles que estavam ali, não porque estavam preocupados ou querendo alcançar cura, libertação, ouvir a mensagem que o Senhor trazia, mas estavam preocupados se o Senhor em algum momento descumpriria a lei judaica para eles poderem acusar Jesus de estar incitando o povo a viver ou fazer aquilo que a lei não permite. E vemos ao longo dessa semana também aqueles que vão até Jesus com necessidade de cura, de libertação, de conhecer Deus e de ter um encontro com Deus e de mudar a sua vida. E como de fato acontece. E essa era a grande maioria, como nós refletimos no dia de ontem. E a missão de Jesus ela vai crescendo. E esse número de pessoas que buscam Jesus para resolver, solucionar os seus problemas, vai aumentando cada vez mais. Então chega um momento em que o Senhor precisa formar um grupo para caminhar junto com ele, para ajudá-lo na missão. Tanto que depois tem um evangelho em que o Senhor envia os apóstolos em missão, envia-os para quê? Para fazerem nos lugares onde vão exatamente aquilo que o Senhor faria, porque ele não dá conta de tantos lugares que ele precisaria ir para cumprir a missão. Então ele forma o grupo dos 12, que é o evangelho que nós ouvimos no dia de hoje. Então esta formação é através de um chamado pessoal. Ele chama um por um e forma o grupo dos 12. Esse chamado que o Senhor faz para os apóstolos, ele faz também para cada um de nós, viu? Não para sermos apóstolos, porque o grupo apóstolo foi o grupo dos 12 que Jesus chamou e formou. Mas o Senhor faz um chamado para nós seguirmos a Ele. Então nós somos discípulos. Um cristão é um discípulo do Senhor, seguidor seu. E somos chamados todos os dias por Ele. Para quê? Para ser um outro Cristo na vida dos nossos irmãos. E aí, sabendo que o Senhor faz um chamado para nós, nós precisamos perceber qual a resposta que nós temos dado. Porque muitas vezes, sobretudo nos dias de hoje, com as coisas tão fáceis no mundo de hoje, tudo tão fácil para nós, ou chegando de uma forma tão fácil até nós, o mundo tem nos apresentado um comodismo tão grande que muitos de nós, mesmo nos dizendo discípulos, cristãos, seguidores do Senhor, nós, ao ouvirmos o chamado que Ele nos faz, ao invés de respondermos de forma positiva, como esses 12 que são chamados e dão o seu sim para Jesus, nós muitas vezes dizemos não. Optamos pela comodidade do mundo, pelo conformismo, pela vida cômoda, pelos prazeres que o mundo nos oferece, e dizemos não para o Senhor, porque sabemos por outras passagens e pelo próprio Jesus, que aquele que se decide por Ele precisa renunciar às coisas deste mundo, precisa renunciar aos seus prazeres, às vontades que fazem com que você se perca, com que você se destrua,
se corrompa. Então é necessário você abrir mão de tudo isso que vai te destruindo aos poucos para que realmente o seu sim seja verdadeiro, a sua opção por Cristo seja real. Então, sabendo disso e sabendo que o Senhor nos chama, que você possa, dia a dia da sua vida, perceber qual o chamado que o Senhor está te fazendo. Qual que é a sua missão? O Senhor está te chamando para quê? Né? E identificando isso, qual o chamado que Ele te faz, que você possa dar a sua resposta ao Senhor. E que, olhando o testemunho e a resposta dos apóstolos a Ele, que sirva-nos de exemplo, para que nós também possamos responder positivamente para Deus, diante de todos os chamados que Ele nos faz todos os dias. Chamado para quê? Para ser uma pessoa melhor, para ser um cristão verdadeiro, para ser um católico mais autêntico, para praticar a caridade, viver o amor ao próximo, para ajudar aquele que precisa de nós, ser mais solícito, ser mais humano. Quanto mais humano nós formos, mais semelhantes a Deus nós seremos. Quanto mais desumanos nós formos, mais nós perdemos a nossa essência. Então o chamado que Deus nos faz é viver isso todos os dias, a cada dia, que entendendo isso, possamos dar a nossa resposta e que ela seja positiva, né? De uma forma para que seja bom para nós e seja agradável para Deus. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.